Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma pataquada, uma pegadinha de mau gosto, a uma loucura do mundo evangélico, mundo gospel que eu vivi. É mais um vídeo de brincadeira, né? Vídeo cacetada, tem de ser, porque o que eu vou falar não faz sentido. Aconteceu, mas é uma coisa que não faz sentido, né? No ano de 93, eu estava completando 17 anos, morava em Mossoró, Rio Grande do Norte, no bairro Santo Antônio, Conjunto Nova Vida. E meu pai tinha um comércio, eu estava sempre ajudando ali. Um período que eu montei um circo, havia 4 profissionais comigo. Um senhor chamado Vilani, uma senhora, a esposa dele chamada Francisca, o nome é artístico, Francisca Brasil, e tinha o Eugênio, que era o maluco do arame bambo, que botava fogo pela boca, né? Malabarista. E tinha o palhaço Castanhola. Era o Edilson, era o palhaço Castanhola. Um dia desse, há uns anos atrás, recentes, aqui numa localidade chamada Timbaúba, eu vi um circo lá e conversei com eles. Eles disseram que conheciam essas pessoas lá, que eram de circo. A Francisca Brasil, ela disse que o avô era de circo, o pai era de circo, ela nasceu no circo. Essas pessoas trabalharam comigo no circo que eu botei em poucas praças. E eu treinava numa academia de artes marciais de Kung Fu, do Gidalton, que era aluno do Maurício, que tinha dezenas de academia em Natal, no Rio Grande, em outras partes do Rio Grande do Norte. Treinava ali e fazia desenhos. Já estava até pegando foto 3x4, ampliando. Fiz até um desenho de mais de 30 folhas de ofício, folha sulfite. Um pôster do Sylvester Stallone Rambo. O Rambo montado no cavalo com a meta-flecha, né, e tal. E eu vi o irmão chamado Naldo, que era um rapaz namorador, né, e tal. Mas eu vi ele tão decente, andando diferente. Vi uma coisa nova nele. Aí eu soube que ele era evangélico, crente. Acho que o Naldo andou até namorando a minha irmã e tal. E aí eu fiquei curioso, querendo experimentar ser crente, né. Então eu desfiz o circo. Falei para o dono da academia que não queria mais participar. Ele falou que eu continuasse, que ele também era. Eu até falei para ele, mas você não é totalmente, né? Aí ele disse, é tão bom, homem espiritual, isso é um esporte, isso é bom e tal. Eu falei, breve você também vai ser total, você e os companheiros. E aconteceu, breve, ele e o Maurício fecharam as academias, montaram igrejas. Hoje eu até diria a eles que não fizessem isso. Não precisaria fazer isso, né? Mas enfim. E aí aceitei a fé. E vizinho à minha casa tinha um irmão Wilson. Ele era auxiliar de trabalho. Acho que hoje ele é diácono, ele rejeitou ser presbítero. A última vez que eu vi em 2010, se não me falha a memória, na nova sede em Mossoró, lá do pastor Martim Alves da Silva, era pastor Martim Alves, não sei se tem outro agora. Ele trabalhava no estacionamento e ele me viu, eu conversei muito com o irmão Wilson, né? E mais recente, há uns 3 anos atrás, conversei, contei todo um testemunho com ele já aqui na Vila Nova, aqui em Lagoinha, município de Quixeré, vizinha a Limoeiro do Norte, onde eu estou residindo, né? Pois bem, então, eu novo convertido, morando vizinho ao irmão Wilson, que era auxiliar de trabalho da congregação do Conjunto Nova Vida, dirigida pelo diácono Pedro Paiva. Eu fui para a primeira ceia, eu acho, naquela congregação. E eu quero lembrar um detalhe. Na casa do irmão Wilson, tinha uma garagem que ele doou para ser um ponto de pregação. Assim, ele cedeu para ser um ponto de pregação. E eu perguntei, irmão Wilson, você permite a chave da igreja para eu estar lá orando e lendo a Bíblia? Ele, meu irmão, com todo prazer. E era ligado à casa dele, aí ele perguntava, você conhece o Gilvan Rodrigues, pregador? Você conhece não sei quem? Eu, não conheço bem. Deixa eu mostrar a pregação, eu ficava ouvindo, maravilhado. Deixa eu fazer uma cópia. Antigamente todo mundo tinha um microsystem, tinha 2 decks. Um para passar a fita e outro para gravar. Eu comprava fita virgem e ia gravando, copiando tudo que podia. Por onde eu passava, colecionando pregações. É uma maravilha para mim. Aí eu, novo convertido, fui para um culto de ceia. Apareceu um senhor afrodescendente, né? O senhor negro, que era pastor, que até me disseram que ele chegou a ser líder aqui em Lagoinha. Chegou a ser o pastor ou um obreiro que dirigiu aqui em Lagoinha algum período curto de tempo. Eu sei que lá, em Mossoró,
Bairro Santo Antônio, congregação Conjunto Nova Vida, dirigente Pedro Paiva, o irmão Wilson era auxiliar. E aí eu fui para um culto de ceia, novo convertido, quando chegou o pastor Francisco José. Ele era um homem negro de cabelo branco. Aí botou o olho em cima de mim. E não tirava o olho de mim. E fazendo aquela cara que ele queria me destruir com os olhos dele. Aí eu já vi, eu pensei, rapaz, na igreja, se Deus está na igreja, o cão chupando manga está lá também. Cão chupando manga aqui no Nordeste, né? Aí ele não tirava o olho de mim. Quando terminou o culto, fomos embora. Cada um para suas casas. Aí o irmão Wilson, o auxiliar, meu vizinho, que cedeu a chave da garagem dele para ponto de pregação para eu ficar orando, disse: Ô Francisco, você tem namorada? Eu falei, não. Ele disse, aquele pastor disse que te conhece. Eu falei, não. Eu nem conheço ele, vi a primeira vez, ele também me viu a primeira vez. Gente, e ele me viu com o rosto lavado, cabelo cortadinho, com roupa de crente, meu rosto brilhando. Eu só orava e jejuava todo dia. E ele olhou e disse para o Wilson, conheço aquele, tu conhece o Wilson? Conheço. É meu vizinho, ele disse, é um adúltero, é um prostituto. O Wilson falou, não, é novo convertido, é meu vizinho. Somos até parentes ainda, né? Ele disse, ele não tem nem namorada. O pastor disse, eu conheço ele. Ele é amigado, é junto com a mulher lá da abolição. Ele é um adúltero, um prostituto. O Wilson falou, não senhor. Ele disse, cale a boca. Você está me chamando de mentiroso? Você quer sugerir que o pastor Francisco José é mentiroso? Ele falou, não pastor, não, é o que você está dizendo. Ele é adúltero, ele é assim. E aí, quando o irmão Wilson falou para mim, me deu uma revolta por dentro. É impressionante, né? Quantos líderes disseram que eu era arrogante, que eu era adúltero, que eu era tudo que eu não era. Tiraram dos cães e dos porcos e jogaram em cima de mim. Mas isso é menos. Parentes, quando fizeram isso, doeu um pouquinho mais. Mas eu tenho uma resposta para todos. Filhos do capiroto que vocês são. Cambadas de linguarudos, filhos de Satanás, com satanásia. Vocês não são servos do Criador, não. Eu não sei se o senhor já está com a senhora ou com o senhor, não sei se já morreu ou se vive, mas tu é um caluniador miserável, viu? Nojento e fedido. E o senhor não é pastor coisa nenhuma. O Messias, aquele que deu a vida, é pastor. O senhor é um caluniador. E aí eu usei de inteligência. Eu disse, irmão Wilson, me diga quem é. Ele falou, jamais. Eu não vou dizer. Eu digo, você sabe que eu não vou atrás, não vou fazer confusão. Mas eu quero que você me diga. Ele disse, não, eu não posso dizer. Eu prometi a ele que não diria. Não posso dizer. Eu falei, tudo bem. É um segredo entre a gente. Eu não vou atrás não, mas aí eu vou lhe contar uma coisa. Também alguém falou algo de você. E falou em um dos cultos, e foi para todo mundo. E eu imaginei, ele não está sabendo disso. E pelo que eu sei, você não soube. Falou para todo mundo e ainda pediu que ninguém contasse para você. E eu mesmo disse, prometi, não vou falar para ele. Prometi também que não falaria para você. Ele disse, rapaz, mas o que foi, rapaz? Aí ficou curioso, né? Porque eu sei persuadir. Eu sou criança, procuro ser criança para malícia e adulto no entendimento. Eu procuro persuadir da forma correta. Nunca andei persuadindo mulheres, nem filha dos outros, nem esposa dos outros. Com lábia, como um primo meu falou que eu tinha lábia. Nunca. Sempre fui tímido, não tive nem namorado, não namorei. Conheci minha esposa e casei. Mas aí eu tenho inteligência, o pai dá inteligência pra gente. Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, quem falou isso de você foi o pastor Francisco José, aquele senhor negro que estava ali no culto, cabelo branco. Eu falei, tudo bem, não vou falar para ele não. Mas o que aconteceu foi o teu aniversário, que a irmã Zefinha estava comentando com os outros irmãos, que queria fazer uma surpresa para você e você não podia saber e ninguém falasse para você. Ele disse, mas rapaz, você me pegou. Eu falei, mas descanse, eu não vou fazer confusão com ele não. Aí quando eu fui no primeiro culto na sede, lá de Mossoró, que era o pastor Martim Alves da Silva, um advogado bonito, que dirigia aquela igreja.
Com ele tinha um senhor que era vice-presidente chamado Diomedes. Tinha outro pastor chamado Diocleciano. E tinha um coordenador de missões que era José Hermínio Pereira da Silva. E aí, quando eu estive lá, o senhor Francisco José, pastor, caluniador, estava lá sentado junto com eles e falou nos ouvidos deles. Eu era novo convertido e apontou para minha cara lá na igreja e ficou apontou para mim, ficou falando nos ouvidos dele. Então, meus queridos, é isso aí. E talvez depois de mais de 30 anos, se ele me visse, ele ia dizer a mesma coisa. Porque são pessoas que o Espírito do Pai não habita neles. Eles não têm visão das coisas. São pessoas que vê, olha, eu já falei, eu já tive muitos amigos negros. Aqui em Lagoinha, município de Quixeré, quem era meu amiguinho que a gente passeava? Andava quando era adolescente. Tiquinho e Tatá. Quem era Tiquinho? Era um moreninho, negro, um amigo meu. Bem amiguinho meu. Andávamos juntos. E o Tatá é um primo meu, também da minha cor. Mas ele era meu amigo. E por onde eu passei, sempre teve pessoas de cor, pessoas negras, que eu sempre gostei. Acho muito bonita a pessoa negra. Confesso que mulher, eu não queria casar com loira. Eu queria casar com a mulher mais amorenada. Era o que eu queria, né? Pois é. Eu não sei se é porque eu tinha os olhos verdes, era branco e ele era moreninho, não sei. Mas ele ficou falando de mim e muitos outros por aí. Tenho muitos amigos, mas tem alguns que é impressionante. Só de olhar para mim, para minha cor, né? Já arranjava uma história sobre mim, tentando jogar lama em mim, né? Então, nesse meio, não estranho. Tem muitas dessas pessoas caluniadoras, né? Recentemente, um irmão meu até falou assim, rapaz, mas se tivesse feito um processo, ele ia responder um processo. Pois é, né, meu amigo? Eu dispensei você de um processo. Porque você cometeu uma calúnia contra mim. Você me caluniou. Você ia pagar uma pena do Código Penal. Ou pagar uma boa multa para não ficar preso por causa dessa calúnia. Não sei se você vive ou você está morto. Mas o senhor Francisco José, né, lá do Rio Grande do Norte, que esteve por aqui, acho que até dirigindo, alguma coisa do tipo, foi um caluniador. E o homem que eu tenho certeza que não era o pai que estava com ele, sim, Satanás. Então, meus queridos, essa é mais uma videocassetada. É brincadeira de mau gosto, né? É impressionante. Ah, os homens de Deus têm a visão, homens de oração. Essa raça não tem nada do Criador. Eu não generalizo. Eu digo que tem alguns que não são assim. Mas se o tempo passar e seguir o caminho que o sistema apresenta para eles, se tornará pior do que isso. Então, meus queridos, diga, comente o que você achou, se você já foi caluniado por alguém, o que você achou disso, o que acontece com tantos líderes que vê um novo convertido e começa a dar pedradas, e por que o Espírito do Pai passa longe desses homens muitas vezes, e que eles imputam esse respeito, cala a boca, está me chamando de mentiroso, eu conheço. Quantos deles mentiram usando o meu nome? Mas só que seus cães gulosos, filhos da P, pode ficar sabendo. Filhos da grande prostituta babilônica, da confusão religiosa. Vocês que mexeram com o meu nome, eu vou expor vocês. Alguns eu reservo o nome, outros eu deixo claro. Passaram muitos anos, não tem problema, eu mesmo não fui atrás disso aí, para que saibam. O Salvador não deixou nada disso. Não deixou essas chamadas hierarquias. Pode procurar, pergunta aos exegetas. Se tem hierarquias aqui que Deus deixou na terra, pergunta ao professor Fábio Sabino, professor de hebraico, de grego, de línguas semíticas, conhecedor das escrituras originais. Pergunta a ele se existe hierarquias aqui de lideranças e de hierarquia para esse pessoal estar aí com o rei na barriga, afirmando mentiras, caluniando qualquer pessoa que quer, achando que não tem retaliação. Tua sorte é porque eu servia e sirvo ao Criador, seu velho nojento, seu mentiroso. Então é isso aí, queridos. Eu exponho novamente a minha indignação. Por isso que eu não quero estar mais no meio desse prostíbulo espiritual. Tantas pessoas com boa intenção, tantas pessoas boas de coração aberto, que vão ser simplesmente massacrados, que vão ser caluniados, que vão ser vilipendiados, que vão ser extorquidos, que vão tirarem a lã dessas ovelhas aí, que vão simplesmente explorar essas pessoas e dar uma de gostosões e mentir e disserem o que quiserem e acharem
acham que ficarão impunes, porque todo mundo está do meu lado, o prefeito está do meu lado, o deputado, somos poderosos, nós somos grandes. Perante o Criador, todos somos apenas filhos, nada mais do que isso, né? Então, se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, mostra para o teu amigo esse conteúdo. Eu sou o pastor Frank Lima. Durante mais de 30 anos fiz parte da Assembleia de Deus Ministério Templo Central aqui no Ceará, que no Belém do Pará é a Igreja Mãe e no Belémzinho, São Paulo, é o Ministério Central da Assembleia de Deus. Esse ministério. E deixei de fazer parte desse meio sem problema, sem contenda. Vim cuidar de minha família, trabalhar com as minhas mãos, tenho a minha carta, tenho as minhas credenciais, mas não quero estar nesse meio porque não gosto da forma que o sistema opera. E só estarei se estiverem dispostos a me entregar a qualquer igreja para toda a renda eu poder distribuir com os carentes. E se eu for itinerante, se me derem um púlpito para eu pedir aos que têm mais, ajudar os que têm menos, como uma família. Ninguém ter falta de nada. Se não for, aí eu não quero, tá certo? Não vou querer, porque eu acho ruim. Não dá certo para mim, tá certo, homem? Não dá para mim, não. Tá bom? É isso, meus queridos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Amém.